Attack on Titan, ou Tatakai e seus amigos. Sem dúvida, um dos mangás mais importantes dessa geração, mesmo com o seu final que, digamos, cagou na cabeça de muita gente. Apesar de alguns problemas que a história tem, o enredo consegue te deixar entretido com os mistérios que envolvem esse mundo. Tudo isso premiado com a direção incrível do estúdio Wit, que produziu alguns dos melhores animes dos últimos anos, como Mahotsukai no Yomi, Vinland Saga, Great Pretender e mais recentemente Vivi Florid Song. Porém, ele se consagrou em Shingeki, com suas cenas de ação e acrobacias. Mas em momentos em que os personagens não estão em combate, que seu verdadeiro potencial vem à tona. Se liga, pois no vídeo de hoje eu vou explicar por que Sol da Meia-Noite, o episódio 55, é o melhor episódio de Attack on Titan. Então pegue seu gás, sua lança-trovão, que será uma análise colossal. Olá pessoas, eu sou o Nash e vamos hoje de Tatakai. Finalmente um vídeo sobre um tema que tá no hype, né? Bem, na verdade, além de surfar na onda da última temporada do anime, esse também é um teste de um novo formato de vídeo em que eu analiso não um anime inteiro e sim um único episódio, sobre várias visões diferentes, seja cinematográfica, simbólica ou narrativa. Mas Nash, por que esse episódio e não a luta do Levi, vulgo Blade humana, vulgo moedor de macaco, vulgo fatiador de Chewbacca? A resposta para isso é até simples, na verdade. Naquele episódio vimos o primor da direção do estúdio Wit em termos de cena de ação. O modo como a luta não só é bonita e energética, como é muito bem escrita, com aquela batalha significando muito, tanto em termos de sacrifício como objetivo. Porém, Sol da Meia-Noite representa como esse primor se traduz para as partes fora da ação. Para isso, vamos ao episódio em si. Só lembrando que haverá sim spoiler durante todo esse vídeo, então só assista se já tiver visto o anime ou não se importar com spoilers. Você foi avisado. Prosseguindo, pensemos em primeiro lugar no nome do episódio. Sol da Meia-Noite é um fenômeno que ocorre durante o verão das proximidades dos polos do planeta, no caso o Ártico e a Antártica, ou Polo Sul e Polo Norte, devido à inclinação do eixo da Terra em relação à sua órbita, fazendo a luz do Sol atingir o globo de forma perpendicular sobre os polos, com duração de 6 meses em cada um, sendo um dia e uma noite interminável. E guarde bem essa informação, ela será vital para o final do vídeo. Vamos agora para o contexto da história até aquele momento. No início da segunda parte da terceira temporada, finalmente temos o plano definitivo da humanidade de chegar até o porão da família Yeager e descobrir os mistérios sobre o que de fato aconteceu naquele mundo. Porém, eles teriam que enfrentar Bestial, Encouraçado e o Colossal. A ameaça é simplesmente grande demais e somente o sacrifício derradeiro pode virar aquele jogo. Esse sacrifício vem tanto de Irving, que marcha para a morte junto com os soldados, tanto para Armin, que com o seu plano quase suicida tenta achar uma abertura em Bertholdt a fim de cansar a transformação do titã gigantesco. O que eu aponto logo de cara é esse uso que o episódio faz do close bem próximo do rosto dos personagens, perto dos olhos. No cinema, isso é chamado de primeiríssimo plano, usado para dar um foco ainda maior nos sentimentos dos personagens. Repare em como quase nada do ambiente é visto além dos olhos. O que acontece aqui, já que esse episódio em específico foca mais nas emoções dos personagens envolvidos e como a situação escala na medida em que a escolha de Levi vai se tornando mais e mais complicada. No episódio é dito que Levi estava em posse da substância que transforma humanos em titãs, obtida durante a primeira parte da terceira temporada.
e que se esse transformado devorasse um usuário dos titãs originais, essa pessoa deixaria de ser um titã sem consciência e poderia usar seus poderes, seja o poder do encouraçado, do colossal, do titã de ataque, do martelo de guerra e tudo mais, podendo essa substância até salvar pessoas de uma situação de vida ou morte. Logo após a luta entre a tropa de reconhecimento e os guerreiros de Marley, vemos um Armin gravemente ferido e Eren, sem pensar duas vezes, tenta ajudar seu grande amigo, porém Levi ainda hesitava. Mas quando estava prestes a entregar a injeção, Flock chega com Irving quase morto. O capitão acaba no meio de uma sinuca de bico: salvar Irving ou salvar Armin? Antes de prosseguir, vamos olhar a história como um todo. Até aquele momento, o Attack on Titan era uma guerra da humanidade contra o perigo desconhecido, com uma certa glorificação do ideal militar representado pela tropa de exploração, o brado de Sasageo, mas principalmente pela figura de Irving, que, diferentemente dos altos burocratas de dentro das muralhas, lutava junto com seus soldados. Era valoroso morrer pela luta da humanidade. Você pode inclusive comparar isso com o ideal de kamikaze que existia entre os soldados japoneses na guerra. Só que nessa temporada, esse suposto ideal começa a ser desconstruído, com todos os segredos que a família real esconde, que são encarnados no próprio comandante, sempre com esse ímpeto de descobrir a verdade por causa de seu pai, que era professor. Vamos supor uma situação, como sempre falo. Se você não sabe contra o que vai lutar, por qual razão você continuaria lutando? Você arriscaria a ir até um combate mesmo sabendo que vai morrer? Não uma possibilidade, não uma chance em milhões de sobreviver, mas a certeza absoluta da morte? Foi com essa ideia que Irving parte com seus soldados até a investida final contra Zeke. Mas o comandante é salvo por um outro personagem muito importante para esse episódio funcionar: Flock. Flock será o homem que mais tarde ajudará Eren e Zeke em seu golpe de estado dentro das muralhas. Toda sua trajetória como antagonista, se é que isso existe em Shingeki, começa exatamente nesse episódio, já que é ele que encontra o moribundo Irving. Aliás, uma coisa estranha sobre essa parte: como Flock sobreviveu ao ataque massivo de Zeke? Afinal de contas, era uma investida que envolvia toda a tropa que estava indo em direção ao Zeke. E mais, como Flock conseguiu chegar até Levi? Ele tinha gás para subir a muralha? Ele realmente saiu ileso e ainda teve forças para levar o Irving? Olha, você pode dizer que o Bestial não tinha a visão das melhores, já que o Zeke era míope, mas isso para mim é como tampar um furo de roteiro com miojo. Mas enfim, a participação de Flock nesse episódio é vital por causa de sua justificativa para ter salvado Irving, dizendo que deixá-lo morrer seria bom demais, que somente o diabo, ou seja, alguém sanguinário e disposto a superar todos os limites morais, que somente esse tipo de pessoa poderia derrotar os titãs. Por essa razão, ele traz Irving para que Levi possa ressuscitá-lo. Mas e quanto ao lado de Armin? Acho que nesse ponto temos que falar de Eren. Uma das reclamações que pelo menos eu vi, não sei se o fandom em si concorda, é que Eren não é um bom personagem, pois ele pensa apenas em matar titãs, o que de certo modo é verdade. Porém, nesse episódio vemos como ele próprio reconhece isso, sobre como havia se consumido em seu desejo de vingança contra todos os gigantes, mas que Armin tinha um sonho para o futuro, um sonho simples de ver o mar. Um sonho infantil, mas de certa forma era uma chama de esperança em meio àquele mundo desolador. Por essa razão, Armin não merecia morrer. A partir daqui, Eren percebe que existiam mais coisas além de matar gigantes, mesmo que, para além daquele doce sonho, estava o pior pesadelo de todos. Mas esse é um assunto para um outro vídeo. Mikasa se debatia para salvar seu grande amigo. Hange aparece para segurá-la, tentando argumentar contra uma Ackerman desolada que muitas pessoas morreram para que o futuro da humanidade não morresse. Por essa razão, eles teriam que deixar seu grande amigo partir.
partir. Mas e quanto a Levi no meio dessa história toda? O jovem capitão da tropa de reconhecimento tinha uma escolha difícil a fazer. Parecia ter o peso do mundo todo nas suas costas. Mas ele toma uma decisão que em teoria era a mais sensata: salvar Irving. Observe uma coisa bem específica nessa cena. Attack on Titan sempre foi reconhecido como tendo uma das melhores trilhas sonoras dos animes atuais, mas nessa cena específica não ouvimos barulho nenhum, apenas Levi pensando. Ele estava lá, pronto para salvar o comandante que sempre esteve com ele, o homem que contou seus desejos mais íntimos e sinceros, como o desejo de finalmente descobrir a verdade daquele mundo e o que estava no porão da família Yeager. Então acontece essa cena. Vamos analisar ela por menores. Repare em como o reflexo de um Irving quase morto sincroniza com a mão levantada de um jovem inocente Irving em seu flashback, ou seria um sonho. Quando Levi vê seu comandante em meio ao devaneio de sua infância, ele percebe que era a hora de deixar Irving partir. Por isso o título Sol da Meia-Noite é tão genial, pois fala sobre um período sem fim, uma noite ou dia sem pausa ou descanso, aquele mundo desolador com o destino da humanidade e a morte de tantos soldados em suas costas. Aquela era a noite sem fim de Irving. Em meio àquele inferno, as pessoas precisavam de sonhos, sonhos pequenos e infantis, para prosseguir, e que às vezes era melhor apenas deixar as pessoas irem. Não era a morte valorosa e cheia de mérito que alguém pudesse querer, mas era finalmente um descanso. Erwin, 獣を仕留める約束だが、まだ先になりそうだ。もう死んだよ。リヴァイ、ありがとう。そうか。Eu nunca fui um grande fã de Attack on Titan, mas esse episódio em especial ele mexe comigo de uma forma que eu não sei dizer, sabe? Não sei se é o tom que ele tem ou essa certa sensação de vitória amarga, que na realidade é uma sensação que Attack on Titan sempre teve. Ele sempre teve essa sensação de vitória amarga, sabe? Desde o início, quando ele mostra a cada passo que a humanidade dava, era um passo com muitos sacrifícios, mas diferentemente das outras partes em que a gente sentia a morte daquelas pessoas, mas não era algo que envolvia diretamente os personagens, nós sentimos em como a fronteira da vida e da morte afetava diretamente aqueles indivíduos, porque era uma situação muito difícil. Não importava a escolha que eles fizessem, ainda seria uma escolha com uma perda muito forte. Eles perderiam ou um grande amigo ou um grande líder. E até as coisas menores desse episódio, como por exemplo a parte que o Jean ele conversa com a Ranger ali, eles decidem o que eles vão fazer com o Reiner. E ele fala assim, não, tem que deixar o Reiner vivo para a gente poder pegar o poder dele. E isso é muito interessante, sabe? Eu sei que o foco do vídeo não é esse, mas até nesses detalhes você vê que o Jean, ele falou aquilo meio que sem pensar, mas depois ele pensa, não, eu acho que isso era para estender um pouco mais a vida dele, porque querendo ou não, mesmo o Reiner tendo feito todas as coisas que ele fez, o Jean ele ainda tem uma ligação muito forte com aquela pessoa que conviveu muito e muito tempo com ele. E não só isso, nesse episódio temos o Zeke falando com o Eren e sinalizando mais um mistério, mais uma coisa para deixar a pulga atrás da orelha, que é uma coisa que a Attack on Titan sempre fez muito bem. Essa coisa de criar mistérios e te deixar preso nesses mistérios. Eu acho que foi isso que em grande parte fez Attack on Titan ser esse sucesso que ele é. E eu
Como eu disse antes, eu não sou um grande fã de Attack on Titan, mas eu sinto que esse episódio mexe muito comigo e me deixa particularmente emocionado. Por essa razão que eu considero esse o melhor episódio de Attack on Titan. E esse é o final do vídeo. Eu agradeço a você que está assistindo de manhã, de tarde à noite. Temos as nossas redes sociais e nossos parceiros, o link vai estar aí embaixo na descrição. Lançamos vídeo toda segunda-feira ao meio-dia. Episódios novos de podcast todas as sextas-feiras às 8 horas da noite. E não só na radiojhero.com.br, como também no Spotify, no Anchor ou na plataforma de áudio que você escuta. Eu sou o Nash, tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima.